Primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, do verso 15 ao verso 17. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Nós temos visto esse período que compreendeu o reinado de Acabe. E hoje nós veremos então este triste episódio de como termina a história deste rei. A palavra de Deus diz assim, 1 Reis, capítulo 22, verso 15 ao 17. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote, Gileade, à peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? O rei lhe disse. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Este mês que nós estamos, o mês de outubro, é um mês muito especial porque nós, como igreja presbiteriana, uma igreja que tem uma herança histórica ligada à reforma protestante, neste mês nós celebramos 503 anos de reforma. Foi no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as teses exatamente contra o poder religioso da época, onde ele ali confronta com essas teses as práticas que eram absolutamente contrárias à palavra de Deus. Nós podemos dizer que as teses de Lutero estavam muito relacionadas à questão da salvação. Mas a maneira como ele chegou às conclusões foi através do exame e do estudo da palavra de Deus. Ele examinou as Escrituras, ele estudou as Escrituras, e muito particularmente estudou Romanos. E através do texto de Romanos foi que ele compreendeu que nós somos aceitos por Deus, não por obras que nós praticamos, não pelos nossos méritos, não pela compra das indulgências que eram vendidas pela igreja, mas sim unicamente pela fé na obra que Cristo Jesus realizou por nós naquela cruz. Martinho Lutero entendeu que o justo é justificado diante de Deus, não pelos seus méritos, mas é justificado diante de Deus pela fé somente em Cristo Jesus, somente. A conclusão de Lutero foi através da Escritura, foi através da leitura, da meditação, do exame da palavra de Deus. E Lutero, de maneira fantástica, ele consegue traduzir a Bíblia pela primeira vez na língua do seu próprio povo. Há alguns que dizem que foi a tradução da Bíblia de Lutero para o alemão que foi a base da língua alemã até os dias de hoje. Eu quero meditar com você nessa noite, então, a respeito da palavra de Deus. E o título dessa
mensagem é: tua palavra é verdadeira. Este texto, ele destaca o fato de que a palavra de Deus é a verdade. O rei Acabe, ele ficou assombrado porque ele havia feito uma aliança com o rei da Síria, o rei Ben-Hadad. E este rei havia quebrado esta aliança. Deus havia entregado o rei da Síria nas mãos do rei Acabe. Diz 1 Reis, capítulo 20, verso de número 42. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Deus entregou nas mãos do rei Acabe, o rei da Síria. Ele deveria ter executado. Mas ao invés disso, ao invés do rei Acabe executar o rei da Síria, ele faz com ele uma aliança. Ele faz uma proposta de Estado. E agora então, no capítulo de número 22 de 1 Reis, nós temos a história do descumprimento desta aliança do rei Ben-Hadad, onde ele investe com o seu exército contra Israel. Ben-Hadad havia concordado nesta aliança com o rei Acabe em devolver todas as cidades que ele havia capturado. Mas depois de 3 anos, desde o acordo que ele havia feito, ele ainda não havia entregue a cidade de Ramote Gileade, que pertencia ao território do sul das colinas de Golã. Veja aí o verso de número 1 ao 3 do capítulo 22. 3 anos se passaram, sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Veja que o rei Acabe, que é o rei de Israel, ele se vê numa situação aqui muito delicada. A situação é: o que ele faz diante dessa situação, quando o rei da Síria descumpre o acordo de paz que havia feito com ele? O que ele deveria fazer? Ele deveria recuperar a cidade das mãos dos sírios, quebrando o acordo, iniciando uma guerra, ou ele deveria permitir que aquela aliança que já tinha sido quebrada pelo rei da Síria continuasse sem nenhum tipo de retaliação da sua parte? No desenrolar dessa história, nós vamos ter então 3 respostas. E eu quero chamar a sua atenção, porque as 3 respostas que nós temos aqui diante dessa situação são respostas que essas pessoas dão diante de Deus. Respostas que essas pessoas dão diferentemente à vontade de Deus. O primeiro personagem que surge aqui é o rei de Judá, chamado de Josafá. E ele vai procurar o conselho de Deus para entender o que eles deveriam fazer diante dessa situação. O segundo personagem é o rei Acabe, que é o rei de Israel, onde ele rejeita a palavra de Deus. E o terceiro aqui personagem que eu quero chamar a sua atenção
é o profeta Micaías, que vai sofrer por causa da verdade de Deus, por causa da palavra de Deus. Então veja comigo, primeiro, veja qual foi a atitude do rei Josafá, que era rei de Judá. Ele busca, junto com o rei Acabe, a orientação, o conselho de Deus. O texto diz que Josafá saiu de Jerusalém e ele foi ao encontro do rei Acabe, fazer com ele uma reunião de estado. Diz isso o verso de número 2. Eles eram aliados. Lembrar que neste período nós temos aqui a divisão do reino, onde você encontra o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. Esses dois reis encontram-se para lidar com o inimigo em comum, que era o rei da Síria. E Josafá revela neste encontro com o rei Acabe qual era o seu caráter. Ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus. Veja qual é a decisão do rei Josafá. Verso 5 diz aí: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. O rei Josafá era um rei leal ao rei Acabe, mas sua primeira decisão é saber qual é a vontade do Senhor a respeito desta situação. Ele queria entender a vontade de Deus, e ele queria entender a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus, para obedecer à vontade de Deus. O texto diz então que o rei Acabe traz os seus profetas particulares, diríamos até os seus profetas de estimação. Eram 400 profetas, falsos profetas. Diz aí o verso de número 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Veja logo em seguida qual é a resposta do rei Josafá. Verso 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos. Nessa fala do rei, fica claro para nós de que parece que ele havia compreendido que aqueles 400 profetas não valia por um profeta sequer. Ele sabia que aqueles 400 profetas não eram profetas de Deus. A vida do rei Josafá, embora não fosse uma vida perfeita, mas a sua vida foi uma vida marcada em fazer o que Deus queria que ele fizesse. Você vai ver essa mesma reação do rei em querer entender a vontade de Deus em primeiro lugar, quando você lê em 2 Reis, capítulo de número 3. Uma outra situação que ele se encontra junto agora com o rei Jorão, e o texto diz, do verso de número 9: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Veja que em mais de uma situação, pelo menos aqui,
nós vemos a preocupação do rei Josafá em fazer a vontade de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, ele busca a direção de Deus para a sua vida. Ele quer, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus por meio da boca de um profeta, para que Deus o dirija a respeito das decisões que ele agora vai ter que tomar. Nós vemos o resumo da sua vida, o epitáfio, que o autor de 1 Reis nos fala a respeito dele, no capítulo 22, verso 41 em diante, onde diz assim: E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Pequeno resumo, uma síntese que mostra para nós que Josafá, embora não seja perfeito, ele buscou a vontade do Senhor para a sua vida, a vontade do Senhor para o seu reinado. Esta é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Muitas vezes, em várias situações da nossa vida, nós não buscamos qual é a direção de Deus. Veja que o rei Josafá, ele quer em primeiro lugar entender qual é a vontade do Senhor. O que eu devo fazer? Qual é a direção de Deus para a minha vida? Muitas vezes nós somos levados a tomar certas decisões baseado naquilo que nós pensamos, daquilo que nós julgamos ser o melhor. Nós muitas vezes tomamos decisões levados pelo impulso, pelas nossas emoções. Tomamos decisões precipitadas. Não buscamos a direção de Deus para o nosso casamento, para a criação de filhos, para a administração financeira. E muitas das vezes as coisas não vão bem. E nós queremos depois que Deus intervenha, que Deus nos socorra, que Deus faça um milagre, que Deus nos tire daquela situação que nós nos metemos, por não consultarmos em primeiro lugar qual é a direção e a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje em dia nós não temos mais profetas. Como que a gente busca a vontade de Deus se não tem mais profetas? A palavra de Deus vai deixar claro para nós em Hebreus capítulo 1, verso de número 2, que a última revelação de Deus para nós está em Jesus Cristo. O texto nos fala, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou no passado através dos profetas, este era o modo de revelação de Deus. Agora Hebreus diz que Deus nos revela com a sua última e final revelação para nós. Deus nos revela em Jesus Cristo todas as coisas, toda a sua vontade, segundo Jesus, o último profeta antes dele, que é a revelação final, foi João Batista. Lucas, capítulo de número 16, verso de número 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas vigoraram até João. Veja que Jesus diz que há um limite para o exercício profético, como nós encontramos no Velho Testamento. Quando Deus falava por meio de um profeta, por meio de sonhos ou por meio de um êxtase espiritual, esta última revelação terminou em João Batista. Agora Deus nos fala por meio de Jesus Cristo.
É por isso que você vai encontrar a igreja em Atos capítulo de número 17, chamados crentes de Bereia. No verso de número 11, o texto nos diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Também, o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, verso de número 16 e 17, nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia toda é a revelação de Deus para nós. Nós temos toda a palavra de Deus revelada. Nós temos todo o conselho de Deus revelado. Nós temos tudo que Deus quer que nós saibamos a respeito da salvação, a respeito de como viver uma vida que o glorifique. É verdade que a Bíblia não fala sobre tudo, mas nela você vai encontrar tudo o que Deus quer que você saiba para viver a sua vida para a glória dele. A Escritura é a autoridade de Deus, porque ela é a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus porque foi inspirada pelo próprio Deus. E é por meio da Escritura que Cristo governa a sua igreja. É por meio da Escritura que o Senhor Jesus governa o seu povo. É por meio da palavra. Por isso eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar para isso nessa noite. Busque a orientação, busque a direção da palavra de Deus para a sua vida. Não faça nada. Siga o exemplo de Josafá. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de resolver qualquer assunto, consulte primeiro o Senhor na sua palavra. Leia a Escritura. Examine a Escritura. Fale com pessoas que realmente têm compromisso em te ajudar, em te aconselhar, em te orientar na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui a atitude do rei Acabe. A atitude do rei Acabe representa o tipo de gente que rejeita a Deus porque rejeita a palavra de Deus. O rei Acabe tinha o seu próprio jeito de tomar as suas decisões. E o jeito de Acabe não era de buscar em primeiro lugar o conselho de Deus. O capítulo 22 nos mostra a triste história deste homem que rejeitou a palavra do Senhor. O texto nos mostra que ele não queria ouvir a palavra que saía da boca do profeta Elias no seu tempo. O que foi que ele fez? Ele constituiu para si uma corte de profetas que falassem o que ele queria ouvir. Ele sustentava esses profetas, 400 profetas, ele pagava esses profetas, então os profetas falavam o que ele queria ouvir. Homens que tinham aparência de santidade, mas nenhum compromisso com a verdade de Deus. E quando o rei Josafá pergunta se existe algum profeta do Senhor, o rei Acabe responde no verso de número 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá,
Disse Josafá: não fale o rei assim. Veja que o rei Acabe, ele não gostava do profeta Micaías. Ele não gostava porque o profeta não pregava o que era do seu agrado. O profeta Micaías pregava a palavra do Senhor. Ele pregava a verdade, mas Acabe não queria ouvir a palavra do Senhor. Ele preferia ouvir 1000 mentiras contadas pelos 400 profetas que ele pagava, do que a verdade na boca de um único profeta enviado por Deus. O profeta Micaías, sabendo da reputação, sabendo da rejeição de Acabe à verdade da palavra do Senhor, ele imita os falsos profetas e profetiza com ironia o que Acabe queria ouvir. Veja comigo aí, verso 9, diz assim: então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o verso 15 diz: e vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramó de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Só que o rei Acabe sabe que o profeta Micaías não tinha compromisso com a mentira, de que ele sempre falava a verdade. Por isso diz o verso 16: o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? A profecia de Micaías era que Deus estava contra o rei Acabe. Por isso o próprio rei diz que ele profetiza aquilo que era mal. Deus estava contra ele, e Deus estava contra o rei Acabe por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade, por conta da sua idolatria. O juízo de Deus cairia sobre ele, sobre o seu reinado. Acabe era um rei que não queria, ele não queria de maneira alguma ouvir e obedecer à palavra de Deus. Este rei havia rejeitado o Senhor, rejeitado os profetas que Deus enviou, e Deus então permite, como juízo sobre ele, que ele mesmo nomeie profetas que preguem a mentira. A última coisa que o profeta Micaías diz, aí o texto fala no verso 23, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. O verso de número 28, ele se despede do rei Acabe dizendo: disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Ele está dizendo: se o que eu disse para você não acontecer, então eu não sou enviado pelo Senhor. Porque era assim que se identificava um verdadeiro profeta de Deus. Ele deveria não só dizer o que Deus mandou ele dizer, mas aquilo que ele disse, se é verdade, veio da parte de Deus, deveria se cumprir exatamente. Não somente isso, o que ele falava não somente se cumpriria, mas o que ele falava deveria conduzir o povo de Deus a adorar o Deus verdadeiro e não se desviar para os falsos deuses. A história então vai nos contar que quando o rei Acabe se aproxima de Ramó de Gileade
Parece que ele sentiu-se incomodado com aquela profecia de Micaías, de que ele não voltaria vivo para casa. E ele então se disfarça. Ele se disfarça. Ele não quer ser identificado como rei. Porque o objetivo do rei da Síria era matá-lo. Matando o rei, corta a cabeça, você vence a guerra. A ordem era essa, verso 31 diz: ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Para não ser identificado e ser morto, ele então elaborou um plano. Veja aí, verso 29 e 30. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. A gente não sabe por que o rei Josafá concordou com isso. Mas o fato é que ele concorda com esse plano. No início parece que tudo estava indo bem na batalha. Os sírios confundiram Josafá com o rei Acabe, diz aí o verso 32 e 33. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. O fato é que ninguém sabia onde é que estava o rei Acabe, porque afinal ele estava disfarçado. Ele estava escondido. Mas no meio daquela confusão da batalha, a palavra do juízo de Deus se tornou realidade. Veja comigo, verso 34 em diante. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reinda naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Eu quero chamar a sua atenção aqui para este episódio. Você vê este rei disfarçado, para não ser identificado pelos inimigos, para ser morto. Porém, sobre ele havia uma sentença divina, o juízo de Deus. Você pode interpretar isso dizendo: não, ele morreu por acaso. Porque até o texto diz que um homem atirou ao acaso. E esta flecha foi pegar exatamente no rei Acabe, no rei de Israel. Mas eu quero dizer para você que isso não foi sorte, isso não foi acaso, mas isso tem um outro nome: providência de Deus. Provérbios 16, 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Aquela flecha não caiu ao acaso.
Aquela flecha era o julgamento de Deus sobre Acabe. Acabe estava na mira do Deus Todo-Poderoso. E quem é que pode escapar da sua presença? Ele achou que poderia se esconder do julgamento de Deus. Ele de fato conseguiu se esconder, mas se escondeu dos homens, se disfarçando como um soldado. Mas ele não conseguiu se esconder da face de Deus. O Senhor, meus irmãos, já havia falado por meio do profeta. Elias já havia profetizado o final do seu reinado. O próprio profeta Micaías profetizou que ele não voltaria agora para a batalha, não voltaria vivo da batalha, não voltaria para a sua casa. A palavra de Deus se cumpriu exatamente como o profeta havia falado. Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Tristemente, nós olhamos para a história do rei Acabe e nós vemos que o seu filho que lhe sucedeu, chamado Acasias, também foi um rei que rejeitou a palavra do Senhor como o seu pai. E a lição que a Bíblia quer nos mostrar nessa noite é uma lição muito clara. A lição é: nunca rejeite a palavra do Senhor. Se você está fazendo algo que é contra a palavra de Deus, se você está andando por caminhos que não são os caminhos do Senhor, se você está transgredindo a palavra de Deus, se você está em pecado em alguma área da sua vida, arrependa-se disso. Volte para o Senhor Jesus e renove o seu compromisso de querer andar nos caminhos de Deus. O texto diz que o rei Acabe ouviu de Deus, mas ele não quis viver debaixo da autoridade da palavra de Deus. Ele era um homem religioso, como muitas pessoas são religiosas nos dias de hoje. Ele era um homem que, quando estava com dificuldades, ele recorria aos profetas. Mas ele recorria a Deus para buscar uma solução para os seus problemas. Acabe não queria viver debaixo da autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Meus irmãos, este comportamento do rei Acabe, de uma permanente desobediência à palavra do Senhor, é descrito pelo apóstolo Paulo, e é uma radiografia do tempo que nós vivemos. Paulo escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja que esse é o tempo que nós vivemos. As pessoas muitas vezes não querem ouvir o evangelho, não querem ouvir a verdade, não querem ser confrontadas nos seus pecados. Elas querem pregadores que preguem o que elas querem ouvir. Elas querem uma igreja que venha suprir as suas necessidades carnais. Elas vêm para o culto não para serem confrontadas pela palavra de Deus, mas elas vêm para o culto achando que aqui é um ambiente de terapia, para fazerem se sentir melhores. E eu quero dizer para você, quanto mais a gente for confrontado pela palavra de Deus, quanto mais Deus nos incomodar, quanto mais nós ficarmos tristes pelos nossos pecados, quanto mais nós sermos confrontados pelo Senhor, pela sua verdade, mais nós seremos transformados pelo poder que há na sua palavra. A característica de um falso mestre, veja, é pregar exatamente o que as pessoas querem ouvir. Por isso o rei Acabe fez uma corte própria de profetas para pregar dia e noite o que ele queria ouvir da boca deles.
O juízo de Deus, meus irmãos, é quando exatamente, ao invés de homens comprometidos em pregar o Evangelho, nós temos nos púlpitos das nossas igrejas falsos mestres, dando capim para o povo, ao invés de alimentar o rebanho de Deus com a sã doutrina, com o Evangelho. É o que Deus diz para a igreja em Éfeso, em Apocalipse, quando ele diz para aquela igreja: se arrependa, volte ao primeiro amor, senão me voltarei contra ti e removerei de ti o teu candeeiro. O que é a luz, senão o Evangelho de Cristo? O que é o candeeiro, senão o Evangelho da graça? E quando o Senhor quer exercer juízo sobre um povo que rejeita Ele, que rejeita o Evangelho, Ele retira o Evangelho, e Ele deixa as pessoas serem alimentadas, não por homens enviados por Ele, mas por falsos profetas, enviados pelo diabo para enganar o povo. Isso é juízo de Deus. Em terceiro lugar, veja comigo este profeta, no meio de uma geração de falsos profetas, de 400 mentirosos que eram pagos para pregar, para falar o que agradava os ouvidos do rei Acabe, tem um homem de Deus chamado Micaías. Este profeta é um homem de Deus que sofre pela verdade de Deus. Eu e você somos chamados a sermos esses homens, como Micaías foi no seu tempo. Ele ouviu a palavra de Deus, ele creu e ele obedeceu. Ele se recusou a fazer qualquer coisa contra a sua consciência, como disse Lutero, porque a sua mente estava cativa pela palavra de Deus. Quando o profeta Micaías foi levado perante a corte, diante da presença do rei Acabe e do rei Josafá, o que ele viu foi um espetáculo de profetadas. Veja o que o texto diz aí. Verso de número 10 diz: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes cornearás os ciros até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramode, Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esses profetas estavam mentindo. Eles eram pagos para mentir. E eles, ao invés de pregar a verdade, eles usavam o nome do Senhor para falar a mentira. E aí então chega o profeta Micaías. O verso de número 13 diz: o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Veja que, olha, você vai pregar o que o rei quer ouvir. Sermão de encomenda. Pregue aquilo que as pessoas querem ouvir. Não pregue a verdade. Mas qual era o compromisso dele? Veja o que ele diz no verso de número 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. O compromisso dele não é de agradar ao rei Acabe, nem ao rei Josafá. O compromisso dele é de pregar tão somente a palavra de Deus. E diz o texto que foi assim que ele fez. No verso de número 19, nós temos o relato do seu êxtase
espiritual, porque era por meio de sonhos ou de êxtase que Deus, visões que Deus revelava a sua vontade aos profetas. E ele relata isso no verso 19 em diante, dizendo: Micaias prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramó de Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Veja que nessa visão que ele teve espiritual, a primeira coisa que ele vê, diz o verso 19, é o Senhor assentado no seu trono. Ele vê como viu o profeta Isaías, o Senhor que governa toda a terra, o único que tem autoridade, o único que tem todo domínio e todo controle em suas mãos. Quando o texto diz que ele viu o Senhor no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, aqui a expressão todo o exército do céu se refere a todos os anjos. E parece que há tanto os anjos guardados em santidade, quanto também os anjos que caíram, os demônios. O texto fala que uns estão à sua direita, outros estão à sua esquerda. Seja difícil a gente dizer qual é o lado aí de anjo bom e anjo mau. O texto fala também que o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramó de Gileade? Ou seja, o juízo de Deus sobre ele. Os anjos entraram, parece que num debate sobre como iriam fazer isso. E aí diz então no verso 21 que saiu um espírito, um anjo caído aqui, que disse para o Senhor: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? E ele diz: sairei e serei espírito mentiroso de todos os profetas. E diz o texto então logo em seguida que o Senhor coloca espírito de mentira. Eis que o Senhor pôs, verso 23, o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. Bom, meus irmãos, de Deus não vem a mentira. Deus não vem a mentira. O texto fala que quem mentiu não foi Deus. Quem mentiu foi um espírito, um anjo, um demônio. Ele, debaixo da autoridade de Deus, porque Deus reina sobre todo principado e potestade, debaixo da autoridade do Senhor, este anjo caído é enviado para ser o instrumento do juízo de Deus sobre o reinado de Acabe. E ele coloca a mentira, esse anjo caído, ele coloca a mentira na boca dos profetas, para que mintam ao rei Acabe, e ele ache que vai ganhar a vitória, quando na verdade Deus era contra ele. O profeta Micaías sabe então que todos aqueles 400 profetas eram instrumentos de Deus. Quando ele diz a verdade a respeito desses 400 profetas que eram mentirosos, olha o que acontece com ele. Verso 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti?
Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Veja que este único homem, que tem a palavra de Deus na boca, que está do lado do Senhor, este homem sofre as consequências de pregar a palavra de Deus. Este homem apanhou, este homem foi preso, este homem passou fome. O rei Acabe queria que ele sofresse, porque o compromisso dele era de pregar a palavra de Deus e não o que ele queria ouvir. O compromisso deste homem, de Micaías, era de servir a Deus e não agradar ao rei Acabe e nem qualquer outra autoridade humana. O que nós aprendemos dessa história, meus irmãos? Quero terminar dizendo e fazendo algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, como foi no tempo de Acabe, hoje nós precisamos de homens e mulheres que realmente sejam comprometidos somente com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de homens e mulheres que preguem somente a palavra de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham compromisso somente de proclamar o Evangelho. Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós precisamos de homens e mulheres que pregam o Evangelho, que preguem a verdade. Nós precisamos de homens e mulheres que realmente estejam debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E estar debaixo do senhorio de Cristo Jesus é você se submeter à autoridade única e exclusiva da sua palavra, somente. Nós precisamos hoje, nas nossas igrejas, se queremos experimentar um real avivamento espiritual, precisamos orar pedindo que o Espírito Santo faça com que o nosso povo tenha sede e fome da palavra de Deus. Pessoas que realmente queiram conhecer a palavra, pessoas que realmente queiram examinar as Escrituras, pessoas que realmente queiram, sobretudo, obedecer e viver uma vida debaixo da autoridade do Evangelho. Nós aprendemos com essa história, em segundo lugar, do grave perigo que é quando um povo rejeita a palavra de Deus. Quando um povo rejeita a sã doutrina. Quando um povo rejeita o Evangelho. Quando alguém rejeita o Evangelho, ele rejeita o próprio Deus. Ele rejeita a Cristo Jesus. Há muitas pessoas hoje em dia que são como o rei Acabe. Elas querem ouvir alguma coisa da parte de Deus, mas elas não querem se submeter ao senhorio de Cristo Jesus em suas vidas. Elas querem alguma intervenção divina aos seus problemas, elas querem algum milagre, elas buscam a Deus por causa das bênçãos, mas muitas não querem submeter-se e servir a Jesus como único Senhor de suas vidas. Querem que Deus resolva os seus problemas de casamento, mas não querem abandonar os pecados no seu casamento e fazer as coisas como Cristo quer no seu lar. Querem que Deus resolva o problema com o filho, mas não querem educar o filho segundo a autoridade de Cristo na sua palavra. Querem prosperidade financeira, mas não querem entregar nas mãos de Jesus e ser um administrador do seu negócio debaixo do senhorio de Jesus pela sua palavra. Meus irmãos, nós não precisamos de uma nova reforma. A reforma já aconteceu, mas nós precisamos nos voltar como igreja aos princípios que foi a reforma. Há uma frase que diz: igreja reformada sempre se reformando.
Igreja reformada sempre se reformando, não é inventar coisas, não é inventar modas. Igreja reformada sempre se reformando é a igreja voltando à palavra, voltando ao Evangelho. É isso que nós precisamos. É dessa reforma que nós precisamos, reformar a nossa vida diante de Deus. Que nós possamos essa noite nos voltar para o Senhor, nos voltar para Cristo e querer viver de fato em submissão à sua palavra e à sua autoridade sobre a nossa vida. Amém?